Olá, vamos para mais uma aula de estrutura de dados. Na aula de hoje falaremos sobre o último elemento dos fundamentos, que são os ponteiros. Um ponteiro, na verdade, ele é uma variável, podemos dizer assim, que armazena sempre um endereço de memória. Então, é uma variável que armazena um endereço. Então, o conteúdo dessa variável sempre será um endereço de memória. Em algumas literaturas, não é considerado uma estrutura de dados, mas ele possui uma organização e operações definidas para ponteiros, né? No exemplo aqui, temos duas variáveis, né? Uma variável x, aqui no endereço 0040, por exemplo, e um ponteiro xptr, né? O ponteiro está alocado lá no endereço de memória 0088. O conteúdo de x é 7. E aqui, quando o ponteiro ele recebe o conteúdo, né, o conteúdo é um endereço, então o conteúdo de xptr é o endereço de x, 0040. Então podemos dizer que xptr, o ponteiro xptr, aponta para x. Então, ponteiro é basicamente isso, com um exemplo de utilização. Um ponteiro é útil, e nós vamos utilizar muito, para manipular outras estruturas, como lista encadeada, pilha, fila, enfim, as estruturas dinâmicas. Normalmente ele ocupa uma palavra na memória. Como ele sempre armazena um endereço, o tamanho dele não muda. Não importa se ele aponta para um inteiro, para um float ou para outra estrutura, né? Ele sempre ocupa uma palavra na memória. Na linguagem C, como a gente diz que existe um ponteiro, né? Como declara-se um ponteiro na linguagem C? Tipo de dado e o nome do ponteiro. E coloca aí o asterisco, né, que é o símbolo que identifica a declaração do ponteiro entre o tipo e o nome da variável. Então aqui temos o ponteiro xptr declarado. Sempre é importante dizer que sempre tem um tipo de dado apontado, e esse tipo é muito importante. Então sempre um ponteiro é criado, ele aponta para um tipo específico. Criando um ponteiro inicializando o ponteiro com um valor nulo, colocar o valor 0 para ele não aponta para lugar nenhum esse ponteiro. Os dois operadores para utilizar os ponteiros é o primeiro, o e-comercial, que é o operador de endereço. Então o operador de endereço ele sempre fornece o endereço do seu operando. Então toda vez que você colocar o e-comercial em uma variável, enfim, em uma estrutura, você vai receber dela o seu endereço. E nos ponteiros temos aqui o asterisco, né, que é o operador de indireção ou de dereferência. Ele retorna o conteúdo apontado pelo ponteiro. Então ele pega o conteúdo do endereço apontado pelo ponteiro. Então o operador de indireção, ele sempre retorna o conteúdo do endereço apontado pelo ponteiro. Aqui um pouco de código, né, para a gente utilizar o ponteiro em linguagem C. Temos aqui na primeira linha a declaração de uma variável y, atribuindo o valor 5. Então, y contém 5. E a declaração de um ponteiro chamado yptr. Ponteiro, né, o asterisco aqui marcando a declaração do ponteiro. Então, o ponteiro yptr ele recebeu, né, foi atribuído a ele o endereço de y. Então, yptr aponta para y. Então, o ponteiro yptr recebeu o endereço da variável y. Aqui uma ideia de printf, né? Se eu for exibir na tela a indireção de yptr, eu vou mostrar o conteúdo de y, a mesma coisa de fazer um printf na variável y, né? Aqui a indireção de yptr recebe 9. Então o valor 9 é atribuído ao endereço apontado pelo ponteiro. Então equivale a dizer y igual a 9, ou seja, a variável y recebe o valor 9. E aqui
utilizando e-comercial e indireção. As duas utilizações aqui vão retornar a mesma coisa, que resulta no endereço armazenado pelo ponteiro. Segue aqui alguns exemplos, né? Você pode praticar isso, colocar esse código em uma IDE para verificar de fato os conteúdos e brincar um pouco com a ideia de ponteiros. Ponteiro A com conteúdo 10, aqui declarando um ponteiro para inteiros, né, APTR, e o ponteiro APTR recebe o endereço de A. E aqui vários printfs para verificar conteúdos e endereços. A mesma ideia para um ponteiro para float, mostrando como funciona. E aqui uma ideia um pouco mais trabalhada, que é a ideia de ponteiros para ponteiros. Então aqui nós declaramos um ponteiro, uma variável x do tipo double, com o conteúdo 10. Um ponteiro para double, né, chamado xptr. Xptr aponta para x, então o endereço de x foi atribuído ao ponteiro xptr. E aqui declaramos um ponteiro chamado ptrxptr, que aponta para ponteiros do tipo double. Então é um ponteiro para ponteiros, é um ponteiro que aponta para ponteiros do tipo double. E aqui ptrxptr recebeu o endereço de xptr, ou seja, onde xptr está alocado na memória. E aqui segue uma sequência de prints para trabalhar aqui endereços e conteúdos. Ok, feita a explanação inicial dos ponteiros, né, declaração e utilização, vamos ao ponto importante aqui, que é a aritmética de ponteiros, ou seja, as operações que podem ser realizadas utilizando ponteiros. A primeira ideia é que um ponteiro ele pode ser incrementado ou decrementado. Eu posso fazer mais ou menos. Como isso funciona na memória? É preciso lembrar que sempre um ponteiro aponta para um tipo, e isso é importante para ele caminhar na memória. Lembra das aulas anteriores, quando descrevemos que cada tipo ocupa um tamanho diferente na memória? Então lá tem o int, o tanto que ocupa, o char, o quanto ocupa. Isso é importante para uma operação como essa. Então aqui tem o ponteiro xptr, que aponta para inteiros. Então ele começa apontando para o endereço inicial, 0040. E eu vou fazer um xptr++. Isso quer dizer que ele vai pular um tipo inteiro para frente. Ou seja, vai andar uma casinha aqui, né? Vai andar um tipo todo. O próximo endereço, no caso aqui, seria o 0044. Então, xptr++ vai para o próximo endereço. Então, um ponteiro de xptr para inteiros aí, quando ele faz o mais, ele vai andar um tipo, o tamanho de um tipo na memória para frente, ou se ele for decrementado, o tamanho do tipo para trás. Então aqui nós avançamos com o xptr++ para o 0044. Aqui outras operações, que é a soma, né, ou subtração. Então posso fazer uma soma e atribuição, subtração e atribuição. A mesma ideia, né, do exemplo anterior, tenho aqui na memória vários inteiros, 0040 até o 004C, lembrando que são endereços de memória, sempre representados em hexadecimal. E aí estamos lá, o xptr apontando para o 0048, então ele aponta para essa casinha aqui, né, para esse endereço da memória. E aqui nós vamos atribuir, subtrair e atribuir 2, menos igual a 2. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu ponteiro vai andar duas casinhas para trás, podemos dizer assim. Então ele vai subtrair duas vezes o tamanho do tipo inteiro. Então ele vai subtrair a primeira vez, vai para o 0044 e duas vezes 0040. Mais uma vez reforçando que por isso é importante conhecer a manipulação dos tipos para um caso como esse. Então
essa soma e subtração depende do tipo de dado para qual o ponteiro aponta. Ainda na aritmética de ponteiros temos a subtração, ou seja, um ponteiro pode ser subtraído de outro. Então, como exemplo aqui temos dois ponteiros, né? O ponteiro x1 PTR, que está apontando para o endereço 0044, esse aqui, né? E o segundo ponteiro, x2 PTR, que aponta para o 004C, para esse espaço na memória. Então aqui temos uma variável d para exemplificar, e d recebe a subtração entre os dois ponteiros, o x2 PTR e o x1 PTR. Aqui vai retornar 2. Qual é a ideia? Quantos tipos inteiros cabem entre os dois endereços, né? Entre o 004C e o 0044, eu tenho espaço, né? Eu consigo colocar dois tipos inteiros. Então eu posso dizer que a distância entre 004C e 0044 é 2. Então a distância entre eles seriam quantos tipos inteiros eu posso colocar entre esses dois endereços. Uma aplicação dos ponteiros aí muito utilizada é a passagem de parâmetros, por exemplo, né? Na linguagem C só existe passagem de parâmetro por valor, ou seja, quando você passa o valor de um programa para uma função, por exemplo, ele copia de fato os valores para os parâmetros da função. Com a passagem por referência, a gente usa ponteiros para simular, né, a passagem de parâmetros por referência na linguagem C. Então a gente faz passagem de parâmetros por ponteiro ali, simulando a passagem por referência. Aqui, né, a ideia de passagem por valor, exemplificando, né? Então temos aqui a variável int, conteúdo 15. Quando você chama a função, o valor 15 é copiado para outro endereço, né? Então faz de fato uma cópia desse elemento na memória. Aqui temos a ideia da simulação de passagem por referência utilizando ponteiros. Então, declaração da variável original, var conteúdo 15 nesse endereço. Quando eu chamo a função f aqui que recebe um ponteiro, eu passo para esse ponteiro o endereço da variável. Então na variável lá na minha função f, eu vou manipular o endereço original da variável aqui do 0040. Então eu posso manipular a variável original. Uma vantagem disso, eu posso passar parâmetros grandes, né? Utilizando a referência, não preciso fazer cópia de diversos elementos na memória. Aqui temos um exemplo em código com um teste para a gente verificar o funcionamento e algumas operações dos ponteiros. Vamos lá, aqui na tabelinha é o teste de mesa com as variáveis x, y e o ponteiro p declarado. Então, a primeira linha já está aqui, né, a declaração. Então, a linha y igual a 0, atribui 0 a y, né, a variável inteira y. Aqui, o endereço de y é atribuído ao ponteiro p. Então, p recebeu o endereço de y. Próximo, o conteúdo de p. O conteúdo de p, que é a indireção de p na verdade, né, o conteúdo dele é 0. Então, 0 foi atribuído à variável x. X recebe 4. Então, aqui, 4 para o x. Próxima linha, a indireção de p. Então, o conteúdo apontado pelo ponteiro, mais aqui. Notem que vai fazer essa operação primeiro. Então, vou pegar o conteúdo do endereço. Então, o conteúdo do endereço é 0. 0 mais é 1. Próxima linha, menos x. Então, aqui, 4 menos 1, 3, atribuído a x. Próxima linha, a indireção de p soma e atribui x. Então, nós vamos pegar o valor de x, que é 3, somar e atribuir com o conteúdo, com o conteúdo do endereço de p. O conteúdo do endereço de p é y, tem 1. Então, 1 mais 3, 4. Então, o printf aqui de x vai mostrar 3.
e o printf de y vai mostrar 4. Ok? Tem esse exercício aqui para vocês praticarem, né? Sugiro que tentem fazer o teste primeiro na mão, antes de colocar isso no computador, para você exercitar aí a sua visão dos ponteiros. Isso é tudo, até a próxima aula.